Sejam todos muito bem-vindos para a nossa 8ª aula do curso Fundamentos do Linux, nível 2, né? Mais uma aula aí da reta final do nosso curso. E nessa aula nós vamos ver um pouco a história, entender um pouco do que são os módulos do kernel. Então, vem comigo para a nossa tela. O kernel do Linux tem um design modular. No momento da inicialização, somente um kernel residente mínimo é carregado na memória. Depois disso, sempre que um usuário requisitar uma funcionalidade que não está presente no kernel residente, o módulo do kernel, por vezes referido como um drive, é automaticamente, dinamicamente carregado na memória. Durante a instalação, o sistema detecta o hardware. Baseado nessa detecção e nas informações providas pelo usuário, o programa de instalação decide quais módulos precisam ser carregados no momento da inicialização. O programa de instalação configura um mecanismo de carregamento dinâmico para funcionar transparentemente. Precisamos ter em mente que criar e gerenciar o módulo do kernel são duas atividades bem distintas. Logicamente, para criar um módulo é necessário que você tenha conhecimento de linguagem C, que é uma linguagem que já foi criada com propósito, ser usada no desenvolvimento de uma nova versão do sistema operacional Unix. O que compete a ela um título de uma linguagem bem específica, principalmente se formos parar para pensar que a primeira versão do Unix utilizava o Assembler. Então, podemos dizer que, desde o princípio, C foi uma linguagem criada por programadores para programadores. E, por isso, ela é considerada uma linguagem de propósito geral, ou seja, uma linguagem capaz de ser usada para praticamente qualquer tipo de projeto. Inclusive, com a linguagem C, podemos criar sistemas operacionais, aplicativos de todos os tipos de drivers e controladores de dispositivos. E também podemos programar microcontroladores, por exemplo. Outro conhecimento necessário para criar um módulo do kernel seria a compilação com o GCC. Ou seja, você teria que ter um conhecimento aí que te permitisse compilar programas em C com o GCC. Lembrando que GCC é a sigla para GNU Compiler Collection, que é um conjunto de compiladores de linguagem de programação produzido pelo projeto GNU. Aí você pode estar pensando assim, mas compilar um programa GCC é moleza. Eu vou abrir meu terminal, vou digitar lá GCC, o nome do programa, -O e o nome do programa novamente. Mas não é tão simples quanto parece. E seria um assunto para o nível mais elevado de conhecimento. Então vamos fazer o famoso não colocar a carroça na frente dos bois e ficar por enquanto no entendimento do que são esses módulos do kernel e de como listar esses módulos. Porque isso vai ajudar muito na hora de resolver um problema de mau funcionamento, por exemplo. Então, para listar os módulos, nós temos o comando lsmod. Só lembrando que módulos são arquivos objeto, parte do kernel, que são vinculados a ele em tempo de execução. Então, o módulo no Linux, ele é um código, geralmente drivers de dispositivos que podem ser carregados e descarregados sem a necessidade de reiniciar o sistema. E os drivers de dispositivos podem ser inseridos na forma de módulos do kernel. E vale lembrar que os arquivos de drivers geralmente terminam com a extensão .o ou .ko e são armazenados dentro do subdiretório /lib/modules. Aqui na descrição da nossa aula, eu vou deixar para vocês uma tabela com algumas ferramentas para gerenciamento de módulos. Mas agora nós vamos voltar ao comando lsmod e eu vou explicar do que se trata cada comando que vocês vão ver nessa tabela. Então, o comando lsmod mostra o status
dados do módulo carregado automaticamente no kernel do Linux. E como eu havia falado, ele é muito útil para identificar problemas no sistema. E as informações retornadas pelo comando lsmod são encontradas aonde? No /proc/modules. Então, eu vou dar o comando lsmod aqui no meu terminal. E quando eu clico em Enter, ele me mostra uma lista que traz 4 colunas contendo, respectivamente, aqui o nome do módulo, o seu tamanho e o contador de uso e os módulos que usam esse módulo especificado. Então, aqui no topo da minha lista, eu tenho o módulo ATH3K, que é o módulo para Bluetooth. Eu tenho também, por exemplo, aqui o JoyDev, que basicamente significa que eu tenho uma placa de som com suporte a dispositivo joystick, ou minha placa-mãe tem uma porta de joystick opcional e ela não está desativada no BIOS. Então, esses são só alguns dos exemplos. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre o comando lsdev, que exibe informações sobre o hardware do sistema, como as portas /IO, endereços IRQ. Muitas distribuições do Linux onde o comando lsdev não vem... Existem muitas distribuições do Linux onde o comando lsdev não vem instalado por padrão. Aí, nesse caso, para utilizá-lo, você vai ter que instalar antes o pacote procinfo. E o próprio terminal te mostra o caminho. Ele vai te falar que o programa lsdev não está listado no momento e que você pode instalá-lo digitando sudo apt-get install procinfo. Depois disso feito, esse comando vai listar os nomes dos dispositivos DNA e IRQ e as postas de entrada e saída aqui usadas por eles. Aqui DMA, IRQ, E/O e as portas aqui. Aí você vai observar aqui a coluna referente a cada um deles, né? DNA, IRQ e aqui as portas. O próximo comando que nós vamos ver será o lspci, que mostra informações sobre os dispositivos PCI do sistema. Você pode dar esse comando direto ou em complementos, como, por exemplo, o -V, que é o modo verboso, que mostra informações detalhadas sobre todos os dispositivos, ou o "-t", por exemplo, que mostra um diagrama como se fosse em formato de árvore, contendo todos os barramentos, birds e dispositivos e conexões entre eles. Mas esse comando é muito maior do que isso. Isso é só o básico, pois nós podemos ainda dividir os complementos em outras 6 categorias, onde inclusive encontramos os 2 módulos falados agora anteriormente. Então, essas categorias, por exemplo, são os módulos de exibição básico, com -mm, que produz uma saída legível, ou com um único M para o formato obsoleto, ou -t, que mostra a árvore de barramento. Nós temos as opções de exibição, que é o -v, ou -vv, quando você quer muito detalhado, apesar do V já ser detalhado, o VV é mais detalhado ainda. O -k, que mostra os drivers do kernel que manipulam cada dispositivo. O -x, para mostrar o xdump da parte padrão do espaço de configuração. E aí, claro, a gente tem subsequentemente o -xxx, que mostra o xdump de todo o espaço de configuração. E você só pode utilizar ele em root, né, no modo usuário. A gente tem o -xxx, que mostra o xdump no espaço de configuração estendido de 4096 bytes, e que você também só usa em root. Você pode usar o -b, que é o bus, que é uma
visão mais centrada dos endereços IRQs. Você pode usar o "-d" maiúsculo, que sempre mostra os números de domínio, mas o que? Enfim, você tem aí uma série de especificações de função que você pode resolver desde dispositivos por nome. Então, se você digitar o "-n", vão mostrar os IDs numéricos, o "-nn" mostram os IDs nominais e numéricos, né? Então, você tem aí realmente uma série de fatores que você pode trabalhar, né? Outros módulos, inclusive, como seleção de DNS dispositivos. Enfim, depois, se vocês tiverem interesse em conhecer mais profundamente esse comando, vocês podem pedir que eu coloque aí para vocês uma listinha de cada situação, de cada função, né, que você pode aplicar nesse comando. A verdade é que muitos comandos são extremamente robustos. Então, existe o comando e uma função, né, um módulo, que você pode acrescentar esse comando. E para aprender mais profundamente, a gente teria que estudar cada um de uma forma mais individualizada. Mas aqui nós vamos seguir fazendo um apanhado bem básico sobre os principais envolvidos no tema dessa aula. Porque realmente, em cada comando robusto desse, a gente teria que ter uma aula só para ele. Então, nós vamos aqui para um outro comando, o comando insmod, que permite, esse ins dele é de inserir, instalar, né, que permite instalar um módulo no kernel do Linux. Muito embora seja preferido usar o modprobe para esse fim. E por quê, né? Porque ele já verifica e carrega as dependências automaticamente, coisa que o insmod não faz. Mas, de qualquer forma, para utilizar o insmod, você vai precisar digitar no terminal insmod, e aí você vai digitar o nome do módulo e alguma das opções de função. E dentre as opções mais comuns, nós podemos falar da "-f", que serve para forçar o carregamento do módulo, mesmo que a sua versão não seja compatível com a do kernel do sistema. Nós temos o "-p", que testa para ver se o módulo pode ser carregado corretamente. Nós temos o "-v", que ativa aquele modo verboso, que é aquele com mais detalhes. E nós temos o "-v" maiúsculo, né? Lembrando que o terminal do Linux ele é case sensitive. Então, o "-v" maiúsculo ele vai mostrar justamente a versão do insmod. Então, vamos supor que você, meu pequeno e precioso pinguim, está querendo inserir o modo fetch no seu sistema. Qual seria o seu primeiro passo? Primeiro, você precisa descobrir qual é a versão do kernel usado. E para isso, eu vou dar o comando "-name -r", embora tenha uma outra forma aí também de descobrir a versão do kernel. Desafio de hoje. Tia Louca vai lançar um desafio. Escrever aqui nos comentários da aula qual é a outra forma de verificar a sua versão do kernel. Quem topa esse desafio? Vamos lá. Bom, então eu vou digitar aqui o "-name -r" no meu terminal e ele já me mostra aqui que a minha versão é 3.16.0-38. E aí, vista a sua versão do kernel, dentro do diretório /lib/módulos, há um diretório com o nome de sua versão do kernel. E nós vamos usar esse diretório para inserir o módulo do kernel. E aí você vai precisar dar ali o comando, né? Lembrando que a numeração do kernel pode variar, eu vou utilizar logicamente a minha, e vou aplicar aqui o smod, espaço, /lib, /módulos, 3.16.0-38 kernel fs fetch fetch.ko.
E aí, para ver se isso funcionou, você vai ter que emitir novamente o comando smod para você usar a LES para ver a saída paginada, no caso uma tela por vez. Então eu vou aplicar aqui o smod LES. E aqui vocês vão observar que agora nós temos aqui o modo fetch, já foi aqui carregado em primeiro. Então agora nós temos um comandinho problemático. Principalmente não deve ser usado se tiver um pinguinho assim de dúvida, que é o comando rmmod, que permite remover um módulo do kernel Linux. Então esse é aquele tipo de comando que a gente via nos programas, né, de antigamente, sabe? Tipo, crianças não façam isso em casa. Então, basicamente isso. Esse comando ele tem que ser usado com muita precisão por quem realmente sabe o que está fazendo. Então é importante vocês saberem para que ele serve, mas aprender a utilizar corretamente é uma escadinha, né, que nós ainda estamos subindo. Então, para utilizá-lo, você vai digitar o rmmod, aí você digita as opções do módulo que você quer remover, e dentre as opções mais comuns nós temos o "-f", que mais uma vez vem aí de force, onde ele força a remoção do módulo, inclusive módulos em uso e módulos que não deveriam ser removidos do sistema. Então, pelo amor de Deus, só utilize isso aqui quando você já estiver lá no topo da escada e não subindo como nós ainda estamos. Nós temos também o "-v" maiúsculo, que é esse V de version, né, que mostra a versão do seu rmmod. Nós temos o "-s", que envia os erros para o syslog no lugar da saída padrão. E lembrando que esse comando, pelo amor de Deus, deve ser utilizado com muito cuidado. E é nesse comando que nós encerramos a nossa aula de hoje, porque senão ela vai ficar muito extensa, ela tem um conteúdo bem denso. Então nós vamos encerrar por aqui a nossa aula de hoje, né? Eu não vou aplicar o comando rmmod, né? Mas se eu fosse, por exemplo, eu poderia querer retirar aqui o fetch, né, que eu acabei de colocar. Então eu vou colocar o fetch.ko e aqui a especificação que eu gostaria, né? Por exemplo, no caso, o F, para realmente forçar tirar esse módulo. Eu não vou aplicar o Enter porque não seria interessante para mim remover esse módulo, mas muito no futuro, quando você for utilizar o rmmod, a sintaxe dele escrita é essa. Né? Então, isso aqui foi realmente para você ter uma noção, né? Até porque ainda estamos em um nível 2, né? Ainda estamos como se fosse no segundo degrau para a gente chegar lá em cima no Linux. Então, realmente não é algo que a gente vai precisar executar agora, né? Isso aqui é só realmente no último caso apareceu na sua frente, ou de repente você vai fazer a LPIC e de repente cai uma pergunta relacionada ao que seria o rmod, para você poder saber, pelo menos, responder essa pergunta, saber o que ele é, o que ele faz. Então, como eu já disse, neste comando aqui nós vamos encerrar a nossa aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos conhecer um pouquinho da história do nosso amigo terminal. Então, é uma aula que você vai precisar, assim, de um cafezinho do seu lado, porque a titia vai fazer você dormir. É uma aula bem teórica, né, mas que é importante você entender a origem do terminal, né, para você entender a importância dele dentro do Linux, né, e para você entender como utilizar ele corretamente. A gente vai ver uma coisa e outra no terminal, mas a aula vai ser mais titia falando mesmo. Então se preparem, né, sentem que vai vir a história aí na nossa próxima aula, que é a penúltima aula, né. Então, povo amado, se vocês tiverem qualquer dúvida em qualquer conteúdo visto até agora, é o momento de pedir explicação, de tirar dúvida, porque depois vai vir a prova
e eu não quero que os meus pinguins tirem nota baixa na prova, né? Então, pelo amor de Deus, tirem suas dúvidas, né? Até que vigoraram aí até agora, ok? Combinado assim? Então, me despeço de vocês por aqui e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!